A graça e a paz, meus amados, estamos aqui para trazermos a lição de número 8 de Jovem. O título da nossa lição hoje é O Quinto Sinal. Jesus anda sobre o mar. Nós estamos aqui nesse trimestre estudando sobre o Evangelho de João e as maravilhas que Jesus fez, mostrando e testificando assim a sua divindade, né? João já começa esse evangelho mostrando, testificando que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então a gente já observa desde o início que a finalidade que o Espírito Santo usa João aqui para escrever esse evangelho é para mostrar a divindade de Jesus, acima de tudo, seu poder. É lógico que aqui também nesse evangelho a gente vê também a sua humanidade, vê os milagres que ele faz, a sua manifestação, sua comunhão junto com seus discípulos, seus ensinamentos, né? As suas experiências, mas o que ele estava mostrando acima de tudo era o seu poder como Messias e que os apóstolos podiam confiar nele, né? Então vai ser uma lição muito importante. Você fica aí conosco até o final, não se esqueça aí de se inscrever, é um convite que eu te faço. Caso você não se inscreveu em nosso canal, você se inscreva aí em nosso canal, dá uma força aí, entendeu? Dê o seu like se você gostar do vídeo, ok? Dá a sua curtida aí, compartilhe com seus amigos, seu grupo. Com certeza o grupo também de Escola Dominical vão gostar. Também nós temos aí no nosso vídeo, no nosso canal, mais de 400 vídeos. Só você clicar na minha foto ou no nome do canal, vai abrir todos os vídeos. Aí você clica em vídeo em cima, pronto, você vê o canal, você vê o vídeo que você quiser, tá bom? Mas se inscreva aí, ajuda a gente a continuar divulgando a palavra. Toca aí no sininho, porque a gente está sempre colocando alguns vídeos aí, e aí você vai receber os avisos, tá? As notificações que estamos colocando vídeos novos, ok? Então se inscreva aí e ajuda. Também nesse trimestre nós estamos aqui apresentando aqui os nossos livros da nossa autoria, O Cristão, a Igreja e o Mundo. Um livro excelente, com certeza, até para dar de presente é ótimo, é muito bom. Também Subindo os Degraus da Fé. O que você aprender aqui sobre a fé vai ser muito bom. Você quer aprender mais sobre a fé, desde o início, como a fé funciona, esse livro aqui vai te ajudar bastante. E também, se você deseja uma melhor comunhão com o Espírito Santo, eu tenho aqui Penetrando nas Profundezas do Espírito, um livro muito interessante para você, muito bom, vai te ajudar muito a ter uma comunhão, ou melhorar a tua comunhão com o Espírito Santo. E o Batalha Espiritual é o último que eu escrevi. Aqui você vai perceber o seu dia a dia, como você se procede no seu dia a dia na batalha espiritual. Aceitou Jesus, querido, já arrumou um inimigo de graça, o diabo já está aí. Por isso que a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Então, pode se ligar que esse livro vai te ajudar muito. Bem, como adquirir isso? Bem, eu vou deixar na descrição aí do vídeo o número do meu zap. Aí você liga para mim, aí a gente vê como que esse livro pode chegar na tua casa pelo correio, no seu portão aí na sua casa. Como? Pode ser sendo através do Pix, ou se não através do número da minha conta. Você pode adquirir esse livro e o correio vai deixar aí na sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição e vamos ver aqui. O quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. Jesus aqui é absoluto, né? Soberano, andando sobre o mar. Só teve duas pessoas que andou, né, sobre a água. Primeiro Jesus, pelo seu próprio poder. E ele deu esse poder a Pedro para andar alguns metros, depois Pedro duvidou, afundou, né? Infelizmente. Vamos lá. A introdução aqui, então, dentre os propósitos de Cristo em seu ministério, estava também o treinamento dos discípulos. Porque Jesus disse assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então já estava determinado que Jesus, após a sua ressurreição, e resolvesse o que tinha que resolver, enviasse seus discípulos para pregar, ele ia voltar para o Pai, né? Ele ia voltar. Assim como um dia também ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas primeiro ele ia voltar para o Pai.
Então quem que daria continuidade à obra? Os seus apóstolos, juntamente com a igreja primitiva, e hoje a igreja continua dando continuidade à obra. Mas os seus discípulos precisavam o quê? Aprender. Então eles não precisavam só aprender, eles precisavam ser treinados. Então Jesus ensinou eles, deu exemplo, mas treinou também. E eles passaram muito sufoco. E nesse sufoco eles aprendiam, né? Então Jesus aqui, ele criava oportunidades que gerassem experiência nos seus apóstolos, não só experiência, mas fé também, né? E uma vez eles perguntaram a Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé, ensina-nos a orar, e muitas coisas, porque nós não conseguimos expulsar aquele demônio. Então tudo eles levavam a Jesus, e Jesus pacientemente, amorosamente ia ensinando eles, entendeu? Então nós vamos ver aqui Jesus manifestando o seu poder diretamente, somente aos seus apóstolos, andando por cima das águas, ok? Então vamos lá. O mar se levantou, número 1. A cronologia dos fatos. Bem, né, pela narrativa aqui de João, feita por João, Mateus, Marcos, entendemos que a travessia do mar da Galiléia foi iniciada na tarde do mesmo dia da primeira multiplicação. Por quê que essa travessia foi no mesmo dia? Porque naquele dia que Jesus fez o milagre dos pães, da multiplicação, eles queriam levar Jesus a rei, entendeu? Aí Jesus não veio aqui para ser rei politicamente. Primeiramente ele ia ser rei no nosso coração, ia resolver o problema espiritual do homem, morrendo pelos nossos pecados. Primeiro o problema tinha que ser resolvido, mas eles não entendiam. Eles queriam ali um Messias ali batalhando de espada, vencendo na guerra, mas não é por aí, é do jeito que Deus quer. Primeiro tinha que derrotar o diabo na cruz. Então posteriormente, lá no milênio, Jesus vai reinar ali 1000 anos na terra ali, depois da grande tribulação, mas é um assunto para outro dia, entendeu? Então as coisas, elas não funcionam do jeito que a gente quer, tem que ser do jeito que Deus quer. Então aqui no mesmo dia que Jesus fez o milagre, e quando vieram fazer ele rei, ele imediatamente, a Bíblia diz que ele obrigou praticamente, Marco fala assim, os seus discípulos a entrar no barco e ir embora, mandou eles sair fora dali, e eles saíram. Só que eles enfrentaram mais na frente um mar encapelado, né? Então isso aqui a Bíblia diz que eles entrando no barco, passaram em direção a Cafarnaum e já era escuro, entendeu? E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Então veio uma tempestade terrível. Aqueles homens eram pescadores treinados, mas tem momentos na vida que a nossa experiência, o nosso treino não vale nada não, sabia? Há momentos que a sua inteligência não vai funcionar para resolver, o seu talento não vai resolver, a sua capacidade não vai resolver. Você vai depender de Deus. E se você não depender de Deus e não pedir socorro a Ele, o problema não é resolvido. Tem problema na nossa família, na nossa vida, que se Deus não vier intervir, não tem solução. Esses homens eram experimentados no mar? Eram. Eles não eram bobos, eram pescadores já experimentados, mas eles conseguiram resolver o problema? Não. Quem teve que resolver o problema foi Jesus, como sempre, né? Então, isso aí acontece, muitas vezes a gente não consegue resolver. Então, a questão é essa. Bem, número 2 aqui, a impetuosidade das ondas. Então Jesus, ele já sabia, né? Lógico, que os discípulos estavam em apuro. O barco afundava e não afundava, estava lá, afunda e não afunda. Então Jesus veio andando à noite, devia ser umas 3 horas da manhã, né? E Jesus veio socorrer eles, entendeu? Tranquilamente, porque eles mesmos não estavam dando conta do recado. Então vamos lá. Os discípulos se viram diante aí de uma situação frente à qual eles se sentiram impotentes, que nem eu já falei. Porque o mar da Galiléia, a sua extensão era mais ou menos de 20 quilômetros, e ventos inesperados sujeitavam os navegantes, deixava eles debaixo de forte tempestade. Era comum
aquilo acontecer ali, certo? Então, no caso dos discípulos, João conta, um grande vento assoprava, tudo com a permissão de Deus, é claro, né? Então, e lá Mateus 14, 24 diz que o barco estava açoitado pelas ondas. Por quê? Porque o vento levantava as ondas. E o que acontecia? Então, de repente, aparece Jesus andando por cima da água. Um milagre. Como os discípulos estavam já amedrontados, no escuro, vendo aquele vulto andando, eles pagaram um mico, né? Começaram a gritar que era um fantasma. Entendeu? Agora você vê um monte de homens velhos daquele gritando, é um fantasma, é um fantasma. Eu acredito que depois que passou tudo, né? Quando eles estiveram sozinhos lá, eles deviam rir pra caramba, né? Poxa vida, que bobeira que a gente viu, deu, né? Jesus andando em cima do mar e a gente dizendo que era um fantasma. Pegou mal pra gente pra caramba, né? Com certeza, né? Com certeza, os homens andando com Jesus, ficar gritando é um fantasma, ficou chato pra caramba pra cara dele. Mas é assim que acontece. A pessoa às vezes, com medo, apavorado, ele vê fantasma. Às vezes você está num problema tão grande, tão difícil, que você começa a ver coisa que não existe. Entendeu? Parece que o problema aumenta. Você tem que estar firme na fé, firme no que está escrito na palavra, firme em Jesus. Porque firme mesmo. Porque senão você vai ver fantasma em muita coisa na sua vida. Quantas pessoas, um probleminha desse tamanhozinho, ele vê um caminhão de problema, uma luta pequena, ele vê uma luta que não tem fim. Aí ele começa a ver coisa que não existe. Começa a ver fantasma, igual os apóstolos aqui. E quando a gente vê fantasma, vê o que não existe, nós ficamos com mais medo do que a própria realidade que existe. Aquele fantasma que a gente cria no nosso consciente, ele nos assusta mais do que os verdadeiros problemas, que não são tão grandes assim. Os fantasmas crescem, ficam enormes diante de nós. Por isso que os discípulos gritaram igual criança, entendeu? Ficou chato pra caramba para eles, entendeu? E isso aí é que acontece. O que vai se fazer, né? Mas Jesus sempre manteve a paciência com eles. Porque na mente de Jesus, tudo que estava acontecendo, eles estavam sendo treinados e apanhando experiência. Entendeu? Então, isso aí é o que acontece. Então, eles pensaram lá, Marcos, você pode ler em Marcos, capítulo 6, verso 49, eles pensaram que era um fantasma. Então, é de se imaginar que os discípulos até aquele momento, embora eles conhecessem o poder de Deus, eles vissem muitos sinais já poderosos de Jesus, que só Jesus poderia realizar, mas na verdade ele não tinha assim um conhecimento completo da divindade de Jesus. A verdade é essa. Era uma coisa que uma hora estava firme, outra hora estava duvidando, outra hora estava confiando, porque na verdade eles confiavam mais neles do que em Jesus. Entendeu? Então, isso aí tudo levava eles a titubear, uma hora cria, uma hora ficava meio na dúvida, é uma coisa tremenda, mas depois eles chegaram aonde Jesus queria, e Jesus não esquentava a cabeça com isso, porque Jesus sabia que eles estavam em experiência, aprendendo, eles eram aprendizes, certo? Então, é isso aí que aconteceu. Então nós vamos aqui agora para a nossa parte de número 2 aqui. O processo da revelação de Jesus. Sou eu, não temais. Quando os discípulos, assustados e com medo, eles pensaram que estava diante de um fantasma, aí Jesus se identifica. Sou eu. Entendeu? Então, quando nós mostramos, não é que mostramos, quando nós permitimos que a nossa impotência se manifeste, porque às vezes a gente fica se mantendo forte sem ser, até o último momento. Nós não estamos confiando, nós estamos na nossa própria força.
Não estamos confiando em Deus naquele problema. Nós estamos mantendo a nossa própria força, a nossa própria coragem, querer fazer as coisas do nosso jeito. Jesus está na dele. Ele está lá andando, lá com todo o poder dele em cima do mar. Mas na hora que a gente manifesta a nossa fraqueza, quando a nossa impotência é manifestada, aí Jesus se apresenta. Agora sou eu, agora é comigo. Aí a paz volta a reinar. Mas enquanto a gente está na nossa própria força, eu resolvo, eu posso fazer, ele está lá na dele. A hora que a gente, não, agora não dá mais, aí ele entra em cena, agora deixa comigo. Foi isso que ele fez. Quando eles estavam remando lá, tentando, Jesus está andando lá. Quando viram um fantasma, começaram a mostrar as suas falhas, aí Jesus se manifesta. Quando perguntaram, sou eu, ele já respondeu. Entendeu? Então, João relata aqui o momento em que o recebe no barco. Entendeu? Então Pedro se manifestou dúvida se realmente era Jesus. Se és tu, manda que eu vá. Jesus falou, era ele mesmo. Jesus falou, vem. E ele foi. Né? Só que Pedro foi um cara de fé. Pensa comigo. Para pisar naquela água, naquela escuridão, com aquele vendaval, ele não tinha que ter coragem para pisar naquela água? Tinha. Tinha que ter fé? Tinha. Fé em quê? Na palavra de Jesus. Alguém pode falar o que for, mas aqui Pedro pisou naquela água porque ele teve fé naquilo que Jesus falou. Pode vir. Então ele pisou e saiu andando. Agora, só que Pedro ali, ele se manifestou igual aquelas pessoas que começam com a grande fé, e a fé começa com fé, e ao invés da fé aumentar, a fé vai diminuindo. Quantas pessoas antigamente tinham uma fé tremenda, hoje não tem fé mais, afundaram. Foi o que aconteceu com Pedro. Pisou na água e foi andando. Mas aí quando ele ficou olhando para a tempestade, para o vento, para a escuridão, aí teve medo, aí perdeu a fé, aí parou de olhar para Jesus, começou a afundar. Então você pode ter a fé enorme que for, mas se você parar de olhar para Jesus, para as Escrituras, começar a olhar para os problemas, começar a olhar para as tempestades da vida, começar a olhar para o vendaval que às vezes invade a nossa vida, parar de olhar para Jesus, você vai afundar, querido. Tem jeito não, vai afundar. Qualquer um afunda se ficar olhando para os problemas e deixar de olhar para Jesus. Apesar de tudo, Jesus ainda teve compaixão dele. Por quê? Porque ele ainda foi humilde para falar, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Quantos, numa situação de Pedro, estão afundando na fé, estão perdendo as bênçãos de Deus, mas não tem coragem de se humilhar. Pedro teve fé para pisar na água, para andar, mas depois ficou olhando para os problemas da vida, para as tempestades, deixou de olhar para Jesus, começou a afundar. Mas se humilhou, pediu misericórdia e pediu ajuda. Então, se você enfraqueceu na fé, está sentindo que está afundando, faça igual Pedro. Senhor, me socorre, me ajuda, não deixa eu perder minha fé, não deixa eu perder minha confiança, e Deus vai te ajudar. Agora, Pedro recebeu uma repreensão, né? Qual? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, querido, que a tua fé cresça. Eu ensino nesse livro aqui, a fé, como a fé crescer, subindo os degraus da fé. Eu conto até essa história de Pedro. Entendeu? A tua fé, ela tem que crescer. Uma pequena fé só te mantém salvo. E olhe lá, você não consegue fazer nada com uma pequena fé. A fé cresce. Entendeu? A fé cresce. Do tamanho de uma mostarda, mas a mostarda dá a maior hortaliça, que as aves do céu até se aninham nela. Então tem que saber, quem tem que administrar minha fé sou eu. Entendeu? Mas Deus socorreu Pedro na sua dúvida e no seu medo. Da mesma forma com você, querido. Deus vai te socorrer. Se enfraqueceu na fé, mas se humilhou, pediu ajuda, Deus vai estender as mãos e vai te ajudar em nome de Jesus. Então, número 3 aqui, o perigo da apostasia. As Escrituras, né, a história mostra aqui os exemplos de pessoas
que exigiram provas da existência de Deus, seu poder, né? Porque quando a gente fica pedindo, não vou acreditar que seja totalmente essa ideia que Pedro tinha, mas quando as pessoas começam a pedir muita prova, se baseando lá em Gideão, que pediu para molhar o lenço dele, depois para secar, no sereno ali, isso aí é bem diferente da vida da gente agora. Hoje nós estamos vivendo num contexto bem diferente de Gideão, né? Então nós não temos que estar colocando Deus à prova. Ah, Senhor, se é tu, se eu passar ali aquela porta abrir, é tu. Não, nada disso. O diabo pode abrir porta também, já dizia um pastor. Entendeu? Então a gente tem que saber tomar cuidado para não ficar botando Deus à prova, querendo que ele faça um sinal para que você possa crer que é Ele. Entendeu? Que Ele se manifeste alguma coisa. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, não de sinais, só de revelações. Existem os sinais, existem as revelações, existem. Mas nós não vivemos disso. O justo viverá da fé. Entendeu? Então, nós precisamos acreditar. Deus existe, para mim é o suficiente. Certo? Então, eu acredito. Porque isso pode levar as pessoas à apostasia. Aonde estão os apóstatas? Tá, porque basearam a sua fé em sinais. Eu só acredito se eu ver, igual aquele apóstolo abençoado, né? Então, uma das fases da tentação de Cristo foi quando o diabo instou para que se lançasse do pináculo do templo, exigindo que ele ordenasse aos anjos, né, que os livrasse. Mas Jesus cortou logo a dele e disse que também estava escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. É isso que a gente tem que entender. O perigo da apostasia é isso. As pessoas que exigiam prova da existência de Deus e do seu poder, não como fruto de necessidade de conhecê-lo, mas com a expressão de resistência e orgulho. Igual os saduceus, fariseus, doutores da lei, fazendo ele descer fogo do céu. Faz um sinal aí, para a gente crer em você. Não é que eles estavam a fim de crer. Eles queriam era tentar Jesus mesmo e levar Jesus a fazer coisa igual o diabo mandou ele: se joga daqui. Então tem pessoas que são já apóstatas, então nem se apostatando. Então nós temos que entender que o justo viverá da fé. Acabou. E que o orgulho das pessoas que negam a divindade de Jesus, o poder de Jesus, um dia vão ter que encarar ele não como advogado, mas como juiz. Vamos lá, número 3 aqui. Treinando os 12 apóstolos. Bem, a ordem de Jesus é o título. Mateus e Lucas, eles trazem informações complementares das circunstâncias do sinal do estudo de Mateus. Aqui diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra banda no mar, enquanto ele despedia a multidão. Marco usa aqui a expressão que revela a sua incisividade. Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Jesus não queria que os seus discípulos observassem aquela sanha do povo de querendo levar ele a rei. Só por causa do milagre dos pães, eles queriam levar Jesus a rei. Então Jesus não, eu já disse isso, Jesus não veio para conquistar o seu reino dessa maneira. Primeiro ele tinha que derrotar o diabo, o mundo espiritual. O homem está preso espiritualmente na mão de Satanás. Mas eles, na sua cegueira espiritual, eles estavam pensando numa libertação política. Um Messias com uma espada, num cavalo e com um exército, tomando de Roma, expulsando Roma e libertando o povo de Israel. Não é assim que funciona. Jesus não veio libertar o povo de Israel, ele veio libertar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para isso, entendeu? Então isso mostra o propósito do Mestre, que era que os discípulos atravessassem sozinhos o mar da Galileia, né? Às vezes a gente parece, ele queria que os discípulos atravessassem o mar da Galileia sozinho, enquanto ele subiu o monte para orar, para buscar o Senhor, entendeu? Então
às vezes nós temos que estar sozinho mesmo. Tem coisa que parece que tu está sozinho. Os discípulos aqui podiam se sentir desamparados, mas Jesus apareceu no momento certo. Embora eles se equivocaram com a presença de Jesus, achando que era um fantasma, mas isso mostra o quê? O socorro de Jesus. Jesus não estava ali passeando. Olha só, 3 horas da manhã Jesus estava passeando no mar, ali, uma escuridão tremenda. Não, ele não estava ali de passeio. Ele veio ali por causa dos apóstolos. Ele veio ali para socorrer os apóstolos. Entendeu? Foi essa a finalidade que Jesus estava ali. Mas, aparentemente, eles estavam sozinhos. Então, há momentos que a gente pensa que está sozinho. A gente luta desesperadamente, se batendo igual um peixe fora d'água. Mas Jesus aparece na hora certa. Pode ter certeza. Talvez você está se batendo aí, as ondas estão batendo, querendo afundar o teu barco, o vento está querendo virar ele, mas fica tranquilo, Jesus está chegando. E ele vai colocar em ordem essa tempestade. Pode crer. Entendeu? Então, para os discípulos aí o cenário era desolador. Você imagina, você 3 horas da manhã, um vento forte, vira o barco e não vira, vira e não vira, uma tempestade terrível, uma escuridão tremenda, as ondas jogam o barco lá em cima e joga para baixo. Olha que cenário assustador. Pode dizer que você nunca enfrentou um cenário espiritualmente falando assim, né? Então isso acontece. Vamos lá, número 2, compreender ou obedecer. Aí é que está o problema, né? A Bíblia diz compreender ou obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Uma certa ocasião, o autor traz aqui uma ilustração de Samuel e Saul. Deus deu uma ordem a Samuel para ele transmitir para o rei Saul, para que o rei Saul destruísse tudo dos amalequitas. Mas Saul não obedeceu. Ele não destruiu o rei, não destruiu o melhor dos animais, desobedeceu tudo. Então, quando Samuel chegou, Samuel falou: ué, que barulho de boi, de cabrito, de sei lá, tá tudo aí berrando aí. Deus não mandou tu matar tudo? Ah, não, mas eu guardei o melhor para o Senhor. Olha só, eu guardei o melhor dos animais para sacrificar o Senhor. Samuel falou: mas Deus está interessado nisso? Deus é dono de todos os animais? Deus está interessado na obediência. É o que Deus mandou dizer para Samuel. Então Samuel repreendeu, entendeu? Ele diz: ó, tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, como se obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiro. Então a rejeição da palavra de Deus feita por Saul foi considerada como rebelião e pecado, como pecado de feitiçaria. A rebelião para Deus é considerada como um feiticeiro. Entendeu? Então veja que Saul quis fazer a coisa do jeito dele. Entendeu? Não faça nada do teu jeito, faça do jeito que Deus quer. Não procura agradar a Deus do teu jeito, não. Agrada do jeito que a palavra ensina. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porquanto ali ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele rejeitou a Deus. E outra, mandou matar todo mundo. Ele matou todo mundo, mas poupou o rei por questões políticas. O rei dos amalequitas ele não matou. Entendeu? Na guerra, poupou ele, poupou os animais e poupou o rei. A Bíblia não diz, mas deve ter poupado a elite para depois manter, né, uma união política. Então não adianta, gente. Ele perdeu a bênção por causa disso. Então, por isso que o sacerdote falou: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está nem aí para sacrifício de tolo. Tem pessoas que fazem um sacrifício tremendo, mas não obedece. Faz um sacrifício tremendo, mas do jeito dele, não do jeito da palavra. Tudo tem que ser
de acordo com a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Número 3 aqui. Fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele que é em Deus, ok? Considerando seus atributos. Sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Então, no contexto aqui, temos o exemplo de homens e mulheres que confiaram em Deus sem qualquer exigência, sem informação que lhe desse confiança. A fé foi suficiente. Tem pessoas que não tinham nada em si para confiar em Deus, a não ser a própria fé. Eles não tinham nenhum elemento visível que ajudasse eles a confiar em Deus, a não ser a fé. Deus honrou. Entendeu? Então, Abraão, quando foi chamado, Deus não disse para onde ele ia. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pronto. Ele não tinha nenhum elemento visível ali. O único elemento que ele podia confiar ali era na palavra de Deus. Mais nada. Entendeu? Então, Abraão foi um homem provado. Deus provou ele pedindo o sacrifício de Isaac, ele atendeu, né? Embora não fosse sacrificado, era só uma prova. Então, Deus sempre, encerrando aqui, olha a importância, Deus sempre pede de nós renúncias e entregas, envolvendo diversas áreas da nossa vida. Sempre tem áreas da nossa vida que Deus exige renúncia. E às vezes Deus exige renúncia naquela área que a gente não quer renunciar. Às vezes Deus exige renúncia naquela área que você não quer abrir mão. Entendeu? Deus bota o dedo aí na ferida da gente, é aqui, querido. Entendeu? Então, confiar nele e nos entregar é sempre melhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbio 3:3. A abnegação faz parte da essência da vida. Entendeu? Então, que Deus te abençoe e que essa lição venha falar no profundo. Ou já falou, né, no profundo do teu coração, e que domingo, né, que esse resumo te ajude para que no domingo você seja mais fortalecido ainda com essa revista abençoada que traz essa lição. Então, que Deus te abençoe. Até a lição 9, e se você não se inscreveu ainda, eu te peço, se inscreva aí, nos ajuda aí do lado direito, dá um toquinho aí, se inscreve em nome de Jesus e nos ajuda a continuar divulgando a palavra, tá bom? Um abraço aí, um beijo no coração.